Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Hoje é dia 16 de outubro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. E hoje é aquele dia da gente discutir aquele assunto. Como diz JR, você conhece o crente 6 horas? 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim. Orando, tem 6 muito. horas por mim, tem. Crente tem, não crente também. Pelo amor de Deus. E nesse caso aqui ainda maior, porque essa ouvinte que mandou pra gente aqui o e-mail, ela conta que ela tá afastada do evangelho. Ela foi pedir oração a uma tia. Aí a tia disse assim, olha só, não vai adiantar orar por você não, porque afinal de contas você tá longe de Deus. Então, é isso assim mesmo? É desse jeito? Afinal de contas, Deus só ouve a oração de quem segue Jesus? Como é que funciona isso aí? Quem vai responder, sempre digo, não somos nós, graças a Deus, pastor Elison Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz. Bom dia, JR, Marcelo, todos os nossos ouvintes, esperamos em Deus ser esclarecedor para todos. Pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer, em Cosmorama. Bom dia, Marcelinha, bom dia, JR, a todos os ouvintes. Eu tenho certeza, e aos nossos debatedores, eu tenho a certeza de que será um debate maravilhoso, esclarecedor para todos. A nossa menina da mesa, Edeni. Bom dia, querida Marcela, bom dia, JR, bom dia a toda a equipe, bom dia aos debatedores e a nossa audiência que tem o selo 93 de qualidade. Benção puríssima, a foto da nossa equipe aqui, dos nossos debatedores, a foto já está aqui no Face da 93 FM, você vai conhecê-los aqui, você vai ver que tá ali o pastor Elison, o pastor Sérgio, a Edeni, eu estou aqui ao lado dessas três feras aqui na nossa foto, no Facebook da 93 FM, sempre muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM. A rádio do povo de Deus. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Tudo bem, pastor Sérgio, o seu destaque foi a frase inicial: pertenço a uma família de cristãos, embora esteja afastada, é o que compartilha a nossa querida ouvinte. Por que o senhor destacou essa frase, hein, pastor? JR, eu destaquei esta frase porque, na verdade, eu quero aproveitar o ensejo para, ao invés de começar falando da oração, eu quero falar desse número assustador de filhos de cristãos, de um lar cristão, de pessoas que foram criadas com princípios de Deus e que estão afastadas do evangelho. E muitas vezes nós ficamos tentando achar os porquês, né? Quando na verdade nós estamos debaixo de um sistema, de uma opressão de um sistema terrível, e que muitas vezes as pessoas estão esfriando no evangelho, se apostatando da fé. E aí sim, quando eu entro no e-mail e vejo que a tia falou o que falou, eu fico vendo que é uma estratégia, às vezes, pode ser até que muitas pessoas vão achar errado, mas de repente uma estratégia de despertar esta sobrinha no sentido de volta para a casa de Deus, volta para Jesus, volta para o caminho da comunhão, sabe? Porque realmente é assustador. Às vezes a tia fica pensando, poxa, nós somos uma família cristã e você está afastada, mas o número é muito grande de afastados, isso tem que despertar a igreja para estar orando por essas pessoas. A nossa ouvinte aqui nos conta, nesses dias pediu oração à minha tia
e ela se negou, afirmando que não adiantaria orar por mim porque Deus não ouviria. Pastor Ellison, o senhor concorda com o que disse o pastor Sérgio? Colocar, primeiro a gente apontar que ser o fato de pertencer a uma família cristã não significa que você seja cristão. Você pode ter tido uma experiência de conviver com esses valores maravilhosos. E é assustador? É. Mas o papel da igreja, eu só discordo em parte da estratégia, como ele já colocou, que isso causa um pouco do debate. Eu não sei se seja uma boa estratégia você dizer isso. Eu penso que devemos sentar sim com aqueles que estão afastados, orientar biblicamente, orar com eles e por eles, para que retornem aos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Mas o índice de afastados tem diminuído, porque o evangelho tem crescido, mas ainda é um número muito alto. Agora, a estratégia que eu não concordo muito. Edeni. Sobre a estratégia, sobre o que exatamente? A sua opinião sobre aquilo que foi dito até aqui, ou mesmo se você quiser cantar uma canção, declamar uma poesia, você está absolutamente à vontade aqui entre nós. Vou começar pelo tema. Pelo tema, então vamos lá. Final, vamos lá. A gente vê declama uma poesia. O que a gente faz? Muito o cantarola, aqueles hinos antigos. Cantarola, opa, eu gostei aí, hein? Vou buscar um aqui quente. JR, sobre a questão... Nossa, ele é rápido, meu Deus. Sobre a questão dela estar afastada e pedir oração à tia, e a tia se negar, né? Negar porque diz que não adiantaria, então a gente vai ter que parar de orar pelo pai que ainda não é crente, pelo esposo que ainda não é crente, por familiares que infelizmente professam uma fé que a gente sabe que não é que não defende Cristo como único e suficiente Salvador. E fica complicado porque com todo respeito, pastor Sérgio é veterano, já participamos juntos aqui várias e várias vezes, com todo respeito, eu também não concordo com essa estratégia, porque eu acho que oração a gente não deve Eu também não, negar. Tá? Eu disse que pode ser, pode ter sido uma estratégia. Eu senti que não foi com aquele peso de quem estava concordando. Ele falou assim, pode ter sido uma estratégia dessa tia, entristecida pelo fato dela estar afastada e falar, não, você não vou orar, para ela retornar. E até porque essa tia pode ter ouvido o mesmo pedido 200 vezes. Aí depois ela fala assim, minha filha, fala o seguinte, vai orar você, ué. Vai orar, você tem que orar. Pode ser, pode não ser. Vamos continuar ouvindo aqui, reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana Maria da Graça, já está conosco também, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR. Permita-me dar um bom dia muito especial pro meu pai, que amanhã completa 72 anos. 72 anos. Isso, 7.2, o coroa aí, que ainda joga futebol ainda, de vez em quando ainda corre atrás do futebol, da bola, né? E... JR, olhando esse e-mail aqui, eu vejo que nós cristãos muitas vezes nos equivocamos facilmente com relação à estratégia evangelística e à estratégia de pregação. Na realidade, não existe oração que Deus não ouça, né? E ela realmente vai colocar essa questão dentro do e-mail dela, e eu penso que a gente precisa orar sempre, orar muito. E isso, JR, denuncia que nós, igreja, temos orado pouco, ou não temos orado nada. Às vezes nós falamos que oramos, mas na realidade nós não paramos para orar. Porque eu penso que uma pessoa de oração, uma pessoa que dedica tempo de oração e que realmente busca orar pelas pessoas que estão afastadas, a pessoa da família afastada é exatamente um grande motivo para ela estar orando. Então isso é combustível para a oração. Então a gente precisa realmente se dedicar à oração e pensar que a igreja é o lugar onde as pessoas elas vão realmente buscar soluções para a sua vida. E a oração é uma estratégia de Deus para a transformação de vidas. Nós precisamos crer nisso e praticar isso. A nossa ouvinte conta o seguinte, que ao pedir oração e a tia ter dito a ela que não oraria, né? Afirmando que não adiantaria orar por mim porque Deus não ouviria, é o que diz a nossa ouvinte sobre o que disse a tia dela. Segundo ela, não adianta orar se eu estou afastada. Daí surgiu a pergunta, aquilo me deixou incomodada, porque mesmo afastada, eu continuo crendo em Deus e na ação poderosa dele. Poderíamos parar aqui para uma reflexão sobre se temos esse tipo de conhecimento todo, por que é que ainda estamos afastados? Por que é que pessoas afastadas afirmam que creem em Deus,
que amam a Deus, que seguem a Deus, que leem a Bíblia. Por que essas pessoas estão afastadas? Eu vejo que a questão do afastamento, vários fatores podem levar a isso. E aí se confunde com o valor da fé, o valor do comprometimento com a obra e com o Senhor da obra, que são fatores extremamente. Então a gente vai colocar que pessoas estão afastadas porque tiveram uma decepção, pode acontecer. Pessoas que estão afastadas porque tiveram algum problema e não souberam como tratar aquele problema, é uma outra situação. Agora, o fato de estar afastado, a gente sempre ouve o seguinte: estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. A igreja é uma instituição de Deus onde nos reunimos para glorificar como irmãos ao Senhor. Então o afastamento da igreja afasta, tanto é que a pessoa aqui pede para alguém orar porque ela não se encontra em condições de. Então não há justificativa. Se afastando da igreja, acaba deixando de ter esse compromisso com o Senhor da igreja. E aí há um afastamento, há um esfriamento dessa comunhão com o Deus que pode todas as coisas. Até pelo fato do afastamento da comunhão, eu acredito que o pedido de oração venha pela aquela espécie de culpa que já que está afastada da comunhão, não está frequentando uma igreja, uma denominação, que a sua oração não está chegando, que não está chegando a Deus. Por isso o motivo de estar pedindo para alguém que está frequentando uma igreja, né? Mas para frente eu quero falar sobre essa questão de quem está dentro, de quem está fora, que até onde, porque o ser humano estabelece padrão, mas a gente tem que analisar o padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? Será que Deus está ouvindo também quem está lá dentro? Será que Deus não está ouvindo quem está fora? Então, assim, são balanças que a gente tem que ver como que está o peso de cá, o peso de lá, porque assim, é muita coisa julgada no padrão humano, e a gente sabe que o padrão humano não tem muito a ver com o padrão de Deus, ou totalmente fora do padrão de Deus. Eu também acho muito difícil, JR, associar o fato dela crer em Deus estar afastada. Eu tento associar, eu não consigo, porque ela crê em Deus. De que forma? Ela não deve crer em Deus, que Deus salva, que Deus tem um lugar preparado para ela, porque isso passa a ser uma frase, né, de boca para fora. Eu creio em Deus, mas não está com ele, mas não segue a ele, mas não está nos princípios dele. A Bíblia diz que o diabo também crê e treme. Então ela precisa associar o que ela falou: eu creio em Deus, eu ainda creio em Deus, mas eu entendo quando ela fala. Quem crê ama, quem ama está perto, quem respeita e teme está diante do Senhor. É como também ouvimos afastado falando assim: mas eu ainda temo a Deus. Afastado não teme a Deus. O temor nada mais é do que você ter repúdia de fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas isso fica-se claro que, como já foi citado aqui, que a questão não é exatamente a questão com Deus. Aqui eu consigo entender claramente que a questão dela é com a igreja, com a denominação, a famosa decepção, porque não me cumprimentou, porque o pastor não deu oportunidade. Essas coisas tem assim. Igrejas, tem outros lugares, mas eu só estou tentando dizer que eu entendo essa questão dela crer em Deus, porque você está afastado de uma denominação, da comunhão de uma igreja, não significa que você virou um incrédulo, um herege, né? Pelo menos eu consigo entendê-la dessa forma. Não estou aqui. Realmente, o que ela está dizendo aqui Eu creio que o afastamento. Eu vejo afastada da igreja. Não, veja só, o afastamento, só pra gente colocar aqui, o afastamento leva a comportamento fora dos princípios bíblicos. Isso é afastamento. Quando você se afasta, você deixa de cumprir. E aí, o receio dela de orar é porque ela sabe que os preceitos de vida dela não estão em conformidade com o que Deus tem. Por quê? Porque ela nasceu numa família cristã, ela aprendeu a caminhada cristã e hoje não vive nela. Então, o afastamento não é só de uma igreja, é afastamento dos princípios bíblicos. Permita-me discordar dos irmãos dessa linha, porque hoje nós temos um número muito grande de pessoas afastadas da igreja, né? E não significa que essas pessoas tenham conduta totalmente fora da questão cristã, pessoas que resolveram ter uma vida diferente. O que seria, né? Conduta cristã? Primeiro, a gente precisa avaliar algumas questões, o que tem levado. Se a gente fizer uma enquete hoje, a gente vai perceber que existe um número enorme de pessoas que abraçaram a fé e elas realmente se distanciaram da fé. O que eu percebo pela leitura que a gente tem visto, a gente tem caminhado, né, e tem visto algumas coisas dentro dessa linha, né? Eu até me lembro de ter lido
livro do pastor Ricardo Agreste, que fala Igreja Eu Tô Fora, né? Um pastor falando sobre essas questões, é que muitas vezes nós, igreja, nós temos nos distanciado das questões que são questões basilares da fé cristã em si, ou seja, da questão básica, ou seja, porque o que acontece é o seguinte, é que há uma exigência muito grande. Hoje a gente está começando uma série lá na igreja, que é No Estresse, né? Há uma exigência muito grande com relação a questões que Jesus nunca exigiu, e o que eu percebo às vezes em muitas igrejas, eu falo muitas, a minha também pode estar incluída, e a gente precisa repensar essas questões, porque quando os resultados estão sendo diferentes dos resultados que nós gostaríamos, nós precisamos repensar se a nossa prática ela está levando a ter esses resultados errados, esses resultados equivocados. Então por isso que eu posso pensar, e a gente precisa se aprofundar mais e ver por que as pessoas têm se afastado da igreja. Será que as pessoas têm se afastado da igreja por decepções, por questões, às vezes questões pequenas, e a gente precisa rever dentro da igreja o que está levando essas pessoas a estarem afastadas. Só não consigo associar a situação do cara estar afastado e ter comunhão com Cristo. O cara está afastado, ele não tem comunhão, ele não tem vida cristã, ele não tem base lá, não está baseado em nada. Então, não adianta a gente tentar aqui maquiar uma situação de uma pessoa afastada, para quem está ouvindo lá afastado, falar assim, então eu tô numa boa. Não, a verdade é que... Não, a ideia não é essa. A ideia não é essa. A Bíblia, nós temos que ser objetivos. Nós temos que ser objetivos. O afastamento de pessoas da igreja, volto a dizer isso. O afastamento das pessoas da igreja vai fazer o afastamento de Cristo, o afastamento de Deus, dos princípios bíblicos. Isso leva... Decepção, todos nós temos, inclusive nós pastores, nós temos decepções, filhos de pastores têm, então nós temos que saber tratar todas as questões. Agora, o compromisso com Deus, ele não pode sofrer decepção, e aí sim, a igreja é a instituição que Deus estabeleceu para que os crentes estejam. Paulo diz em Gálatas 2:20 o seguinte, que não mais eu, mas Cristo vive em mim, e isso me leva a uma intimidade com ele, e me levando a intimidade com ele, eu vou ter comunhão com os meus irmãos na igreja. Então os princípios, se forem esses, de que por decepção vamos ficar afastados, tá tudo bem, é complicado. O afastamento leva uma quebra de comunhão com Deus. Só dentro dessa questão, gente, em nenhum momento eu quero dizer que afastar da igreja é algo normal, é algo certo. O que eu estou falando é que a gente precisa realmente repensar a igreja. E aí repensar a igreja dentro daquilo que são as questões. Nós estamos no mês de outubro, mês da reforma. A gente repensar a igreja em termos de prática, em termos de vida. Eu falo isso porque a gente tem repensado lá a igreja, a gente tem conversado muito sobre isso. Duas coisas que é importante, que a igreja não pode faltar. É a questão da leitura da palavra e de oração, de vida de oração. E muitas vezes a gente vai criando um monte de acessórios, um monte de questões, que são questões que a gente considera que são... isso aqui a gente pode colocar, isso aqui a gente pode colocar, e acaba o membro, né, a gente está falando de lá, de fora, ele não tendo vida social, ele não tendo vida de igreja, a gente tendo uma igreja super atarefada, super cheia de coisas, e as pessoas, eu tinha que visitar a minha família, eu tinha que fazer isso, eu tinha que não, mas você tem que estar na igreja. Então essas exigências é que talvez tenham levado muitas pessoas a se afastarem da igreja. Deixa eu ver se eu entendi aqui, para tentar juntar aqui os dois lados, se é que isso é possível nesse aspecto. Se é a menor dificuldade, se não for possível, faz parte da possibilidade, da capacidade de reflexão dos companheiros e também dos nossos ouvintes. Nós temos uma perspectiva que indica que existem caminhos errados escolhidos pela igreja. Eu acho que quanto a isso, nós estamos absolutamente unânimes, né? Quando se fala, por exemplo, a expressão, e aí foi o reverendo Edson que a utilizou, a questão de repensar a igreja, é uma expressão largamente utilizada já há muitos anos sobre vários aspectos, repensar o Brasil, repensar a cultura, repensar a economia, repensar a igreja. Me parece que não há a menor dificuldade dos companheiros aqui, que aparentemente estão contrários nesse assunto, de que nós devemos estudar a Bíblia e o que a Bíblia disser deve ser feito. O repensar, pelo que eu entendi, o repensar a igreja pode ser uma expressão interessante, mas o foco eu preciso ler a Bíblia e saber o que Jesus propôs sobre a igreja, porque de alguma forma no meu ativismo eu acabei enxertando naquilo que Jesus queria,
outras coisas que ele nunca quis. Eu estou dizendo que ele quis, basicamente como os fariseus fizeram quanto ao judaísmo. É isso? Exatamente. Muito bem, então nesse aspecto nós estamos aqui, os quatro estão aqui juntos. O outro aspecto aqui que parece importantíssimo é que entender essa questão do afastamento. Se você tomar o afastamento como uma fase, ele é uma coisa. Então, olha, ontem o camarada me expulsou do coral, eu queria cantar no coral e o cara disse que eu não tenho voz nenhuma para cantar no coral, tô triste. Entendeu? Tô triste. É uma fase. Isso passa. Eu não vou me afastar da igreja a vida inteira, porque não me deram oportunidade, porque me trataram mal, porque falaram de mim, porque não vou me afastar da igreja o tempo inteiro. A igreja não é aquele prédio. Se você tomar a igreja como um prédio, então você precisa ir àquele prédio. Se você tomar a igreja como crente, o irmão, o crente, essa grande assembleia formada pelos convertidos, você não pode se afastar do lugar que eles se encontram. Onde é que eles se encontram? É no prédio. Seja aquele prédio ou aquele outro prédio, não pode haver um afastamento contínuo, porque a nossa fé nos leva à congregação. A nossa fé nos leva à comunhão. Estão certos aqui, companheiros? Os quatro aqui? Ou seja, nós temos esses dois lados, para poder entender que existem pessoas que podem apresentar motivos, não resta dúvida. Motivos para dizer o seguinte: quantos pastores nós conhecemos que se afastaram? E aí você vai começar a dizer, esse cara nunca teve fé, esse cara apostatou. Se você sentar para ouvir, o cara vai dizer, olha, rapaz, se eu tivesse no lugar dele, eu teria feito isso há mais tempo. Por quê? Porque humanamente nós... Agora, a chama que arde dentro de nós não nos leva para longe. Ele nos leva para perto. Exatamente. Ainda que a minha comunidade esteja lá enxertada de uma série de coisas equivocadas, eu preciso estar nela até para ajudar na transformação da mesma. É isso, meus irmãos? Exatamente. Então estamos de acordo? Vamos cantar um corinho então para comemorar. Só para a gente colocar aqui. As estratégias ou as técnicas que a igreja tem utilizado, ela é abrangente para facilitar uma série de fatores. Mas a comunhão é fundamental. Então, quando há o afastamento, até essas regras de técnicas que a gente tem, ela fica prejudicada, porque não há pessoas. Você não vai substituir o ser humano no contexto dessa comunhão. De Jardim Catarina, ouvinte dizendo, sempre frequentei a igreja, mas sem me comprometer com ela ou com Deus, e passei por essa situação. Toda a minha família é evangélica, né? E por eu não me decidir da forma que eles querem, nem ter a conduta que eles acham certa, sou considerado ovelha negra e desprezada por todos. Nem quando passei por situações difíceis, eles vieram me visitar ou orar por mim. Hoje me decidi ao lado de Deus sozinha. E oro pedindo que ele me dê sempre humildade, que eu nunca trate os outros com arrogância, só por pensarem diferente de mim. Agradeço a rádio por ser minha companhia e me abençoar com os louvores e mensagens, é o que diz aqui uma de nossas ouvintes. Existem muitas pessoas assim, ó, JR. O que a gente tem visto com relação à questão da igreja, a gente está pensando, porque a gente tem vivido, eu estava vendo uma reportagem de 1996, o Rio de Janeiro houve uma expansão evangélica muito grande. Algumas pessoas que faziam parte de escolas de samba, como Mangueira, né, e outras escolas de samba, se converteram. Então houve uma expansão. Eu me lembro que eu fui entrevistado uma vez e fazia parte de uma revistinha, a Vejinha, né, e dizendo a expansão do evangelho. Hoje já não acontece mais, porque nós, igrejas, continuamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos em 1996. Hoje nós estamos em 2014, então a gente precisa adequar o método, as pessoas mudarem, a gente precisa trabalhar para que a gente traga essas pessoas. E às vezes as pessoas que estão conosco, que realmente tiveram uma visão diferente, né, a gente exclui essas pessoas e elas acabam se afastando naturalmente da igreja. Eu acho que a frase do nosso ouvinte, ela fala da questão de uma conversão. Não é se converter como a igreja quer, é uma conversão como Cristo quer. Essa situação de uma conversão em Cristo é que vai te levar a esse fator da comunhão com a igreja. Eu queria dizer para essa ouvinte que é fundamental ela procurar uma igreja que tenha o perfil. Se ela se converteu genuína a Jesus Cristo, irmã, está lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 37, e perseverava na doutrina, no templo, na oração, sozinha, irmã, a brasa vai apagar. Me preocupou um outro aspecto aqui que a nossa ouvinte nos fala sobre a questão de não me comprometer. E essa ausência de compromisso muitas vezes leva a uma série de outras interpretações. A ausência de compromisso, ela aponta para dizer o seguinte: olha, eu quero estar lá, mas eu não quero estar sob.
E isso é um problema grave. Porque você tem crentes bem antigos que também não se comprometeram. Você tem gente que quer frequentar a igreja durante 50 anos e não quer ser membro. Por que não quer ser membro? Porque não quer estar sob. Também não quer ter cargo. Entendeu? Não quer ter cargo. Alguns querem ter cargo, mas não querem estar sob. O compromisso, ele é primeiro com Deus. No caso de José do Egito, ficou absolutamente claro que o fato dele correr da mulher de Potifar significava que ele tinha primeiro um compromisso com Deus, segundo um compromisso com o esposo dela. Então aí é uma diferença muito grande quando você assume um compromisso com Deus e consequentemente você vai assumir outros compromissos. A gente tem que lembrar que este também é um tempo de descompromissos, onde as pessoas não assumem aquilo que fazem, não assinam o contrato, elas estão juntas, mas não querem se comprometer, em vários outros aspectos. Só que isso também chega à igreja. É claro que tem gente que quer que a gente seja igualzinho aos outros, não tenha dúvida, mas às vezes o que a gente quer ser contradiz aquilo que a gente está dizendo que é, e alguém tem que chegar e falar, e às vezes quem fala é de casa. Então também fica esse alerta para os nossos queridos e amados ouvintes. E essa falta de compromisso está sobrecarregando demasiadamente, né, a nós pastores. Porque o que nós vemos às vezes é um grupo de pessoas que não quer ter compromisso com a igreja, e ao mesmo tempo que não quer ter compromisso com a igreja, eles querem fazer e falar, muitas vezes, o que muitos estão falando. Não, mas eu estou na igreja, eu não estou afastado, eu não estou, mas não quero assumir um compromisso. É aquele cara que vai na casa que tá namorando, não quer casar nunca, vive namorando, só quer ter relação, mas casar nada, pô. JR, só para não ser mal interpretado, olha só, eu em nenhum momento estou dizendo que as pessoas devem viver afastadas da igreja. Não é essa a visão. A única coisa que eu quero trazer a gente como igreja, e a gente, às vezes, de uma forma mais cômoda, né? A gente sempre acha que o problema é o outro. Mas quando a gente está diante de um problema, a gente precisa avaliar os dois lados. E a gente precisa ver o que a gente tem feito que realmente tem levado a pessoa a ter essa ação. Porque na realidade pode ser uma reação e não uma ação. Uma reação a alguma coisa equivocada que nós temos feito. Então, outro ouvinte aqui dizendo: olha, eu detesto a minha igreja, só vou lá uma vez no mês para entregar o dízimo. Meu pastor fala que não corre atrás de ninguém, se saírem com as próprias pernas, quando acharem por bem que voltem. E aí você tem dois lados errados numa mesma história. A gente tem que na realidade, o que me preocupa é este lado que enxerga um erro, né, no sentido oposto, mas que para mim também está errando. Aqui o que me preocupou, aqui muito mais me preocupou a posição da tia do que a situação da pessoa. Porque a Bíblia diz que eu não posso dever nada a alguém a não ser o amor. O problema é que a gente vive numa geração hoje que se prega, mas não vive, se canta, mas não vive, se ensina, mas não vive. É um mundo da fantasia que eu não sei qual é que mundo que esse povo vive. Entendeu? Então, assim, a questão aqui, em nenhum momento estou aqui com o reverendo. Não tem ninguém apoiando quem quer ficar afastado, quem fez isso, ou quem se doeu por nada. A questão aqui é que diante de um erro eu não posso ficar errando também. Um erro não justifica o outro. Exatamente. Entendeu? Eu acho a questão. Isso aí é uma coisa dela com Deus, entendeu? Se a questão é que diante de uma tia que ela tem como referência, a gente tem que ter cuidado com isso. Se eu sou referência, eu preciso refletir o quê? Eu preciso refletir Cristo. Jesus agiria assim? Jesus diria: deixa eu pensar no seu caso. Deixa eu olhar pra você. Não vou orar por você não, porque você tá afastada. Vai adiantar não. Então eu sempre me coloco na posição, não sou santa, ninguém aqui é santo, sempre costumo dizer que não tem auréola em cima da cabeça de ninguém, mas eu sempre procuro analisar, meu Deus, como é que Jesus reagiria diante dessa situação. Então a minha preocupação é como a igreja está agindo. A igreja que prega o amor, que canta o amor, que é tanto amor e que não se vive esse amor. A minha preocupação é essa. Vamos lembrar que aqui a igreja é a tia. Exatamente. Não vão dizer que a igreja não ora. Não, sim, mas não vão dizer que a igreja não ora. Não podemos dizer que a igreja não está orando. Sim, não. Vamos dizer assim, a tia não está orando. É claro que a tia é a igreja. Mas, mas neste momento, a referência dela é a tia. A minha preocupação é ela. Não, a minha preocupação. A minha preocupação. A questão. Porque querendo ou não, alguém pediu oração e alguém negou a oração. Uma pessoa negou. Sim, mas eu não estou dizendo que querendo ou não,
a tia dela está representando quem? A igreja. Eu sou a igreja, onde eu estiver, eu sou a igreja. Orou, a mãe iria orar, o outro Sim, meus irmãos, só vamos mas entender o eu acho que seguinte. o senhor tá entendendo. Só vamos entender o seguinte. Quando a gente toma uma pessoa, quando a gente toma parte pelo todo, a gente vai ter dificuldade. Tomar parte pelo todo. A tia representa a igreja, não tenha dúvida. Mas a tia não é a igreja. Claro. Ela é parte da igreja. Outras pessoas orariam. Acho que vocês 4 orariam. Claro. Agora, veja bem, companheiros. O que eu disse aqui anteriormente. Vai que essa menina só terceiriza a oração. Vai que ela não ora. Vai que você tem um crente lá na sua igreja, uma amiga sua, um amigo seu, que chega pra você e diz, ora por mim. Você diz, por que você não ora? Não, ora por mim. Aí liga pra você, ora pela fulana. Aí você diz, por que você não ora pela fulana? Ora pela fulana. Não chega uma hora que você diz, ó, pera um minutinho. Não vou orar. Tá certo? Não tô dizendo que tá certa, não. Tô dizendo assim, será que não existe esse outro lado? É uma questão só para ser avaliada. Eu só queria, só um minutinho, pastor Hélio, eu só queria dizer que antes de dar minha opinião, eu pondero algumas hipóteses, várias hipóteses. A questão aqui é o seguinte, se você não precisa falar. Tem situações, a Bíblia diz que da nossa boca pode sair bênção, pode sair maldição. Tem coisas, por exemplo, ela poderia, até pelo calar, se ela não quer mais orar, ela apenas não precisa. Eu só acho o seguinte, um abismo chama o outro. Exatamente. A questão toda é como é que a gente está se posicionando. Eu acredito que quando o pastor estava falando sobre a repensar da igreja, é nesse sentido. A resposta ideal seria, minha filha, eu nunca deixei de orar por você. Exatamente. Minha sobrinha querida, eu vou orar por você até o último dia da minha vida. Essa é a resposta ideal. Correto? Não apagar o fogo com gasolina. Já que está afastada, ela está pegando uma situação para criar um problema gigante. Penso que pastor Ellison, você que fez a colocação que eu pondero como uma grande, nenhum crente, e você que está me ouvindo em nome de Jesus, nunca negue a orar por alguém. Esteja ele afastado. É disso que eu tô falando. Deixa eu chegar lá, pastor. Calma. Só tô interagindo, querido. Eu sei, mas eu ouvi. Só tô interagindo. Tá, vamos lá. Então, nenhum crente deve rejeitar orar, seja por um afastado ou por alguém que nunca entrou para a igreja. Nosso papel é ser luz em trevas, e não me importa a condição que o afastado ou que o incrédulo esteja, senão nós não poderíamos mais pregar para as prostitutas se converterem, para os dependentes químicos se converterem. E outra coisa que eu fico muito a cavaleiro para dizer aqui, que a minha igreja, ela tem tido a orientação bíblica para fazer isso. Então eu não tenho que repensar tantos valores. O que eu tenho que colocar é em prática os valores que eu acredito. Então, pode ser que alguma igreja esteja falhando, e aí é princípio do pastor, da sua visão bíblica, da sua visão com Deus e da sua realização de ação, e não de teoria evangélica. Então, nosso papel é orar incondicionalmente por todos. É papel da Igreja de Jesus Cristo. Olha, um ouvinte nosso aqui dizendo, JJ, eu vou explicar e eu aceito repreensões, diz aqui a nossa ouvinte, se eu agir errado. Bonitinho isso, né? Ela diz assim, a pessoa vivia pedindo para eu orar por ela. Eu falava que podia orar, mas a decisão de mudar a situação vinha dela, que Deus tinha mudanças. Enfim, resumindo tudo, ela vivia prometendo que ia para a igreja e pedia para eu orar. Daí toda vez marcava e nada. E quando eu voltava da igreja, lá estava a pessoa fazendo as mesmas tolices. A pessoa é afastada e vive debochando da minha fé. Sem contar que essa pessoa quer que todos dentro da igreja sejam perfeitos. Então, ela está falando de alguém que pedia oração a ela. E ela orava. Só que essa pessoa não mudava, tá certo? E ela acredita, a nossa ouvinte atribui, que essa pessoa não mudava porque não decidia mudar. E além disso, debochava dos crentes. Debochava da fé da nossa ouvinte e dizia que os crentes tinham que ser perfeitos enquanto ela mesma não agia assim. A impressão que dá é que chega uma hora que algumas pessoas cansam. Vocês estão encorajando as pessoas a perseverarem. Tá certo? Perseverem, continuem orando, não tenha dúvida, mas eu tô dizendo que existem pessoas que podem chegar e entendeu? Vai dizer assim, olha, eu já não aguento mais orar pela fulana, não sei, reunião de pastores, pode aparecer umas frases assim de vez em quando, não sei. JR, uma questão que eu acho que é importante a gente ver é que o fato da gente orar não significa que as coisas vão mudar de imediato.
E às vezes a gente pensa, e às vezes a gente luta para que as coisas mudem porque a gente está orando. Na realidade, a mudança, ela tem que acontecer por uma ação de Deus. E a ação de Deus é de algo interno. Deus age dentro do coração da pessoa e realmente modifica a vida da pessoa. Porque a gente acha, eu fui lá, orei, e agora você tem que agir de forma diferente. Se Deus não tocou no coração dela, se Deus não agiu no coração dela, não vai haver mudança, porque a oração na realidade é aquilo que a gente, Deus, eu estou disposto a orar, me dedicar, eu estou disposto a jejuar, e Jesus mesmo falou, existe determinada casta que é só com jejum e oração, quando os discípulos voltaram lá, os 70 voltaram. Então, a gente precisa acreditar e realmente perceber que a oração, há o mover de Deus na oração, e esse mover é de algo interno, é algo interno que Deus faz e que Deus começa a agir. De repente, o propósito de Deus para a gente orar por essa pessoa é só da gente ter uma relação mais íntima com eles, da gente se aproximar deles. Mas por outro lado, pastor, também, essa menina, eu tô lendo aqui, essa menina deve estar naquela condição, claro que está, porque ela está afastada, naquela condição assim. Primeiro que o véu se rasgou, ela tem acesso à sala do trono, ela tem acesso a Deus, ela pode falar com Deus. Mas a culpa dela deve ser tão grande que ela não quer falar com Deus. É aquela pessoa que aborrece o outro e fala assim, vai lá falar com fulano lá para amenizar minha situação. Quando na verdade ela podia ter ido falar com Deus, mas os pecados, a vida errada que está levando, não deixa ela. Olha, um ouvinte nosso aqui diz o seguinte: olha, eu tenho uma amiga que sempre pede para orar por ela. Eu oro, mas sempre digo para ela que Deus quer ouvir o clamor que sai do coração dela. Olha que postura tem essa ouvinte. Continua orando, dizendo que ora. E diz, olha, mas Deus quer ouvir a sua oração. Isso é sabedoria. E uma coisa boa, gente, é o seguinte: como é que a gente ensina a criança a orar? Orando com ela. Como é que a gente ensina a criança a orar? Orando junto com ela. Então, Exatamente. muitas vezes a pessoa claro, agora não quero, então se quando você quiser, você me chama, nós vamos orar juntos. Exatamente. Eu vou orar com você. Exatamente. Por você, com você. Então, existe só um aspecto que eu queria colocar, que a gente orar por uma pessoa não significa que essa pessoa vá fazer as alterações na vida dela que a gente queira. Uma coisa é nós orarmos por ela para que haja a oportunidade de nós pregarmos a palavra da verdade, mesmo alguém estando afastado, colocar que é tempo de voltar para o Senhor Jesus Cristo. Então a evangelização ou a reevangelização, a gente precisa também ter isso na nossa ação. Então orar, agir. Muito bem, eu quero ouvi-los aqui sobre esse assunto ainda. Há muito aqui se dizer sobre esse tema, muita gente transfere a responsabilidade, é verdade, mas a nossa ouvinte pergunta: Deus só ouve a oração de quem o segue? A quem Deus ouve e responde. Já foi dito inicialmente que Deus ouve a todos e a todas as orações e a todos que oram, mas e a resposta, hein? Por outro lado, é certo um cristão negar oração a alguém? O que dizer de quem não ora, mas vive pedindo que outros orem? Eu quero a sua opinião no nosso debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Então, sinceramente, você já se negou a orar por alguém? Por telefone, 100% dos nossos ouvintes disseram que nunca. Mas no nosso site, 27% deles responderam que já se negaram sim. Muito obrigado aos nossos queridos e maravilhosos ouvintes. Olha aí, Deni, ó. Olha aí, Deni, ó. Atravessar o mar da Galileia. Eu irei. Mas esse tom é terrível pra mulher. Escolhe um tom melhor pra mim. Aí eu vou escolher o tom? Eu? Esse tom não é. Está certa disso? Está certa disso? Esse tom não é legal. Quem tem um tom mais o que você quer, um tom mais grave? Não, esse tom já tá muito grave. Esse tom tá muito grave. Pode ajudar, Elisson, de alguma forma? Joga pra ela. Vamos orar por ela Pastor ou não? Pastor Edson, vamos orar ou não? Que adora esse hino. Então, pastor, vai que é seu. Gosto de música. Então, eu entendi. Marcela, pega lá pra mim o iniciozinho lá de alguém dizendo assim: eu vou cantarolar uma música antiga. Eu disse, já escolhi. Ela falou assim: ele é rápido, tá lembrado disso? Pois é. Que a minha memória, graças a Deus, foi é muito boa. rápido. Muito obrigado. Não tem problema não. Aí, vamos lá, ó. Eu atravessar o mar da Galileia.
93, é tempo de vitória. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Deus só ouve a oração de quem o segue, gente? Não. Não. Não, pra mim também não. A quem Deus ouve e responde? Salmo 51 é uma expressão de Davi espetacular. No momento em que houve a queda e ele agora pede a Deus a misericórdia, ele ora a Deus pela misericórdia e depois ele diz: se o Senhor quiser sacrifício, eu daria, eu tenho condições de dar todos os sacrifícios que o Senhor quiser, mas a coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Acho que nós temos aqui exemplo de dois personagens, além de Davi: Sansão, que peca, se afasta, e numa oração ele demonstra o quebrantamento, tá contrito com Deus. Outro foi Jonas. Jonas também foge de uma responsabilidade dada por Deus e numa situação dificílima, dentro do ventre de um grande peixe, clama e o Senhor responde. Então, é necessário você estar contrito. Mesmo afastado, você pode ter a consciência de que está errado, pedir perdão e o Senhor te Pastor Ellison, eu iria além. Muito mais que a Jonas, Deus ouviu o rei e o povo de Nínive, povo pecador, um povo que Deus ia assolar, Deus ia acabar com a cidade, e o rei colocou o povo para jejuar, e aquela cidade que seria destruída por conta do arrependimento, por conta da humilhação diante de Deus. Em Jonas capítulo 3, do 5 ao 10, tá lá o registro. Deus ouviu a oração do rei e do povo de Nínive e decidiu não enviar mais a assolação que iria mandar para aquela terra. Então, assim, Jonas a gente pode pegar como exemplo de alguém que estava ali em rebeldia, mas que querendo ou não era alguém que servia a Deus. Eu quis dar o exemplo, eu quis falar que vai além. Agir no propósito exatamente. Dele, então, mas é aí que eu quero entrar. É aí que eu quero entrar. Eu quero responder a pergunta do JR. A quem Deus ouve? A quem ora. Não importa se está dentro da igreja, se está fora, se está afastado. De conformidade com a vontade dele. Em 1 João, aliás, em 1 João capítulo 5 e o versículo 14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí você quer me dizer que só porque alguém está afastado da igreja, gente, pelo amor de Deus, não tem ninguém apoiando ninguém afastado da igreja aqui não, hein? Eu só tô querendo dizer que se você tá afastado, mas se você tá orando conforme a vontade de Deus, eu vou dizer que Deus não vai te ouvir? Mas para esclarecer, uma coisa é orar, a outra coisa é ser salvo. Então Deus atende a oração. Sim, aí é outro debate, né? Aí a gente vai para outro debate. Só queria vir em Nínive. O arrependimento de Nínive veio com a presença de Jonas. Porque Jonas, ao orar e sabendo que Deus tinha tarefa para ele vai até Nínive, prega a verdade, baseado no que ele, dentro do peixe, dentro do vento, ele reconhece: olha, eu tenho que ir lá. Então, além, e Jonas não estava orando pela cidade de Nínive. Eu vou morrer aqui dentro. Jonas ele não queria ir lá. Não, porque Jonas só deu trabalho. O povo de Nínive era contrário. Então, é importante orar. Agora, a nossa oração tem que ser com ação. Jonas, quando se arrepende, ele diz: Senhor, estou à disposição para pregar essa palavra. Você tocou talvez no ponto aí do Jonas arrependido e da cidade arrependida. Isso. Então, você tem dois pontos aí. O profeta leva a palavra de arrependimento e há uma ação extraordinária de Deus ali, e o povo clama para que Deus não destrua a cidade. Eles fazem a oração e Deus atende. Há o reconhecimento do pecado. Isso. E o povo era pecador. Essa questão, por exemplo, Jonas, para mim ele é um rebelde quanto mais. E até o final do livro de Jonas demonstra que ele continua rebelde ainda assim. Muito igual a gente. Né? Muito igual. Não, eu sou rebelde também. Se fosse Jonas assim, e se fosse eu e não Jonas. Porque ele tinha alguns preconceitos que eram realmente preconceitos que às vezes nós temos e não conseguimos perceber. Ele tinha um preconceito que a cidade de Nínive era uma cidade, porque os ninivitas era a capital dos assírios e eles invadiam ali Israel. Ele era filho de profeta, de Amitai, que era profeta, então ele sempre tinha ouvido falar que aquele povo era um povo que não prestava. Então quando Deus vai mandar ele pregar para esse povo que não presta, ele fala: não vou pregar para esse povo não, esse povo não tem nenhum direito de oração. Tanto que quando Jonas vai para pregar em Nínive, a cidade, o caminho da cidade é em 3 dias para você caminhar a cidade toda. Então ele caminha a cidade um dia e vai pregando no caminho de um dia. Então isso demonstra que Jonas não queria de forma alguma que os ninivitas se convertessem. E ele sobe para o monte depois e vai olhar a destruição de Nínive. E não vem a destruição, ele fica chateado com Deus e depois ele muito chateado
chateado com Deus, vai pro sol, vai morrer, e Deus faz uma planta, e a planta cresce, e a planta protege Jonas, e depois Deus mata a planta, e aí Jonas falou, não tem jeito, tem que ficar chateado com Deus mesmo, isso é, porque Deus vem me castigar mesmo. Aí Deus fala para Jonas, é razoável que você esteja chateado, mas uma coisa deixa eu falar para você, você tem mais misericórdia a esta planta, que você não fez nada para ela crescer, do que aqueles ninivitas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Fica cristalino pra gente que quem faz a obra é o Espírito Santo. Ainda que o nosso coração, Paulo diz que a gente tem que pregar, e foi o que Jonas fez. Ele obedeceu, mesmo contrariado, Jonas pregou. E é isso que eu quero colocar aqui do arrependimento de Nínive. Não estava simplesmente pelo sentimento de Jonas, mas houve um arrependimento dos ninivitas. Se dependesse de Jonas, não haveria. Para a cidade se arrepender, o arrependimento não existiria. Não aconteceria. E a gente sabe que aquele povo não era apenas isso, era um povo extremamente cruel. Sanguinário. As histórias bíblicas de que eles rasgavam o ventre das grávidas para ter certeza que a criança seria morta, isso aí é de arrepiar a gente hoje. Você imagina sendo um parente seu. Verdade. Entendeu? Olha, minha tia, minha prima, minha avó, minha bisavó, aconteceu isso assim, assado. Isso tudo gera, não estou dizendo que está certo, não. Mas isso é, humanamente, a reação humana, mas olha o que Deus faz. Olha a graça de Deus para os dois. Exatamente. A graça de Deus para os dois. O Jonas, que estava reclamando que eles matavam crianças no ventre, estava o Jonas no ventre do peixe. Tá certo? O mesmo Deus que fez Jonas sair do ventre do peixe para poder ter essa oportunidade, essa experiência, ainda que ele não dependia dele a conversão do povo e arrependimento, Deus quis usá-lo. Olha a graça de Deus ao usá-lo, a graça de Deus ao alcançá-los. Em tudo a graça de Deus. O capítulo 2 de Jonas, quando ele faz a oração, lá no finalzinho, ele fala assim, vou pagar o preço, não tem jeito. Porque ele, como profeta, ele tinha que cumprir o propósito de Deus. Então tá legal, eu fiz um voto, eu vou pagar. Né? É como se não tem jeito, tem que fazer a vontade de Deus, mas ele não estava em nenhum momento desejando fazer a vontade de Deus. Eu me lembro de uma frase de um missionário brasileiro que foi pregar em Cuba, e havia muitos crentes fervorosos no Senhor, e dentro da mensagem o pregador brasileiro falou que Deus poderia salvar Fidel Castro. Foi um silêncio na plateia. E um pastor disse assim, meu amigo, eu espero que Fidel Castro não se converta, porque no inferno ele ainda não pagará o que fez com o nosso povo. Então a gente vê que mesmo sendo pastor, e aí a gente fica assim, e aí como é que a gente vai pregar para todos se converterem dos seus pecados, mas a gente guarda algumas coisas? E Jonas tinha isso, é a prova. Então nós temos que pregar. É através do arrependimento que a oração será ouvida. É fantástico ler a Bíblia e ver essa história contada, como contou aqui o reverendo Edson, de ponta a ponta. Porque se fôssemos nós, talvez nós omitiríamos algumas partes aí. Ô Jonas, vamos melhorar a imagem de Jonas aqui, vamos tirar aquela última parte ali, aquela frase, nós daríamos um jeitinho. Nós não. Vocês quatro não fariam isso em hipótese alguma. Mas Deus permite que ali esteja para que todos possam ver que ainda assim, apesar de toda a resistência dele, natural, da natureza humana, a ação sobrenatural do Senhor é maior. Por isso, tia, talvez seja tão importante esse aspecto, porque por mais que você tenha razão para dizer para ela e tal, agora, como quem está ouvindo, nós temos certeza que quem está ouvindo é a sobrinha, eu não sei se quem está ouvindo é a tia, é necessário dizer para a sobrinha, perdoe a sua tia. Verdade. Agora não adianta você juntar 5 pedrinhas aí para arremessar na testa dela, acreditando que você vai estar certa. Se você fizer, você vai estar errada. Não justifique o seu erro. Endurecer mais ainda o coração para se manter afastada. Por causa disso. Por causa tal. E ter plena consciência que, independente se a tia, o pastor, a mãe está orando ou não, a salvação dela é individual. A sua salvação é individual. Volta para Jesus, volta para caminhar na igreja. Quem está perdendo é você, querida. Eu oro para que essa sobrinha agora, em nome de Jesus, esteja consciente que ela pode se arrepender do que fez do passado e a partir de hoje, deste dia de outubro, ser uma nova criatura para exaltar e glorificar o nome do Senhor. De Saracuru no ouvinte dizendo, eu falei com uma irmã da igreja que ia parar de orar pela conversão do meu marido porque não estava adiantando, né? A irmã me disse que eu não devia parar porque quem convenceu era o Espírito Santo e que a minha parte eu tinha que fazer, eu continuei. Ele se converteu, graças a Deus. Amém. De Vila Rosalia, as piores decepções vem mesmo da nossa família.
Depois que conheci esse Deus maravilhoso, não consigo guardar rancor e já fui pedir perdão mesmo tendo certeza que não errei. E-mail, a tia dela não deveria ter negado a oração. Entendo que pode ter havido uma série de coisas que a levaram ao afastamento, mas a ouvinte precisa se examinar e verificar quais barreiras a impedem de retornar à comunhão. Outro ouvinte por e-mail: conheço pessoas que se negam a orar por outras e fazem isso por julgar sem saber. O que deveríamos fazer quando estamos fracos, precisando de um amigo, de uma oração, e nem na nossa igreja conseguimos? Não tenha dúvida, é complicado. Tem que. Gente, a pessoa pede oração, é um negócio complicado. Vamos lá. Por que tenho tanta dificuldade para colocar o joelho no chão? Pergunta o ouvinte. Mesmo nas horas de muita tribulação, só oro em pé. Não consigo ajoelhar e não é por orgulho. A questão às vezes não tem problema. Isso não é dificuldade, não. O mais importante, mais do que o joelho, é o coração contrito com Deus. Agora, se a pessoa, eu acho que parece que ela quer. Parece que ela quer e não consegue. Agora, isso, se ela quer orar, se esforce para orar, porque eu aprendi uma frase que eu acho linda: ajoelhados, você vê longe o que está rasteiro. Muito bem, quero agradecer os companheiros pelas palavras, orientações aos nossos amados ouvintes do nosso debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o debate 93. Pesquisa 93. Sinceramente, você já se negou a orar por alguém? Por telefone, 3% dos nossos ouvintes afirmam que já, e no nosso site manteve 27% deles também nessa mesma. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso debate 93, Marcela. Vamos falar então que a gente tá voltando aí com o debate 93 nas ruas. Opa. Após aí o período eleitoral, que a gente tá tendo que colocar o horário eleitoral no ar. Então, depois do dia 26, na semana posterior ao dia 26 de outubro, onde vai ser o segundo turno das eleições, nós voltaremos com o debate 93 nas ruas. Pra você que não se lembra, já tem um tempinho que a gente não faz, a gente vai com a equipe pra rua, vai gravando a rádio, você vai até lá, você fala com a gente ao vivo, dá sua opinião no debate e aí faz como o pastor Elison tá fazendo aqui. Você quer que a gente chegue lá na sua área? Vá lá no seu bairro, vá lá ali na sua cidade, manda um e-mail pra gente, debate@radio93.com.br, mas diz a praça, diz o lugar, que a gente vai estar lá. Semanalmente a gente vai estar na rua, quem sabe aí uma vez por mês JR também. Santa Cruz já tá na fila e prometo almoço pra equipe. Olha aí, rapaz. Olha que eu nem orei por esse assunto, hein? Se tivesse orado, hein? Olha aí, JR. Olha que bênção. Então quer dizer que tá oferecendo um almoço aí pra turma. Almoço e jantar aí, Cosmorama. E pastor Edson, vai vendo aí o que você vai prometer. Edeni não promete nada. Edeni não promete nada. Não sou reverendo. Você viu, né? Não, é brincadeira. Muito obrigado aqui aos nossos maravilhosos ouvintes. Sempre muito bom tê-los e estarmos juntos é sempre uma alegria muito grande, um privilégio muito grande, né, Marcelo? Vamos a uma notícia? Vamos à notícia. Vamos aproveitar que a gente está falando de oração e nós precisamos orar porque as autoridades de saúde aí do Paraná estão investigando mais um estrangeiro com suspeita de ebola lá no estado. Segundo informações, o homem teria afirmado que esteve em Serra Leoa, que é um dos países afetados pela doença, e está apresentando aí os sintomas. A Secretaria de Saúde do Paraná isolou a UPA de Foz do Iguaçu e as ruas ao entorno do posto de atendimento. A tendência é que ele seja transferido para o Hospital de Infectologia aqui no Rio de Janeiro e ainda não há informações sobre a identidade desse paciente. Mais um assunto para nossa pauta de oração, é munição para nossa intercessão. Muito cuidado com a questão do preconceito. Gente, eu ilustrei isso aqui recentemente. Você imagina bem, uma pessoa tá dentro de uma casa lá, tem uma pessoa doente, a doença é contagiosa, aí para que a doença não saia, você isola a casa e você mantém as portas trancadas pelo lado de fora para que as pessoas não sejam tratadas, porque é uma questão contagiosa e as pessoas vão ficar trancadas lá dentro e vão morrer ali dentro. Não tem jeito, é uma doença e precisa ser tratada. Tá todo mundo alarmado no mundo inteiro, não é só aqui não. No mundo inteiro, vem para o Rio, porque o Rio é uma referência nacional para tratar isso, e é exatamente assim que precisa ser feito. Quanto mais rápido as autoridades agirem, mais rápido consegue se detectar para poder ajudar. Você imagina bem quem conviveu. Então, é mais um município do Paraná, não é isso? Esse município é qual? Tem um nome? Mais, hein?
Foz do Iguaçu. Então nós estamos falando de Foz, antes nós falamos de Cascavel. Então é necessário que todo mundo tenha os cuidados. Aí você imagina quem já foi a essa UPA lá. Eu tava nessa UPA, eu não sei que dia que foi. Aí começa um zum, desespero. A pessoa pode ter febre emocional, por conta disso, pode ter febre emocional e acreditar que está com sintoma. É uma encrenca, nós precisamos ter muito cuidado, pedir muita oração, orar por esse assunto nas nossas igrejas, e vamos orar aqui na 93 FM já por esse assunto também, querido ouvinte. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pergunta aqui uma de nossas ouvintes: a parábola do rico e do Lázaro é um retrato da realidade que vem depois que morreremos, minha gente, hein? Após a morte, há diferentes lugares, como o seio de Abraão, paraíso e céu, são todos iguais. É possível que espíritos fiquem vagando pela terra? Após a morte, os nossos corpos serão diferentes? Quem perdeu parte do corpo terá essa parte recuperada? Olha aí, hein? Como será a ressurreição dos mortos? Como iremos lidar com a frustração de não vermos salvos aqueles que amamos? Como será a nossa vida no céu? Só pergunta fácil. Só pergunta fácil. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao reverendo Edson. Forte abraço, meu irmão. Eu que agradeço, J.R. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para os líderes do meu ECO, né? Estudo, Comunhão e Oração. Muito bem, eu quero mandar um abraço para minha mãezinha e para minha irmãzinha, ambas ouvindo o nosso Debate 93, direto de São Paulo. Muito obrigado por essa audiência mais do que qualificada. Edenir, boa tarde. Boa tarde, JR. Deus te abençoe, continue te abençoando. Eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes, quero mandar um abraço especial para a irmã Maria Helena, eu esqueci de avisar que estaria hoje, mas ela costuma estar ligadinha para o seu esposo, pastor José Carlos. Ela esteve adoentada esses dias, mas dizer que nós estamos orando aí, minha querida. Um beijo. Pastor Ellison, obrigado, querido. Obrigado a você, JR, a equipe, Marcela, todos aqui. Espero em Deus que a ouvinte, todos os ouvintes possam estar em plena comunhão com Deus e viver para a glória do Senhor e frequentar a igreja, que é muito importante. Maravilha, muito obrigado, querido pastor Sérgio Nonato. Muito obrigado também, JR, a toda a equipe, e mandar um abraço aí pro aspirante pastor Rafael e Karine e toda a juventude ebeneze, que na segunda-feira nós estamos lá na segunda sem lei, mas cheio da graça, e hoje eu estou pregando no congresso de homens da nossa igreja de Ausch. Jovens Ebeneze, um beijo. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte amado, participando com a gente aqui do nosso Debate 93 de hoje. A participação de todos é sempre muito especial. Nós vamos orar juntos agora, vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, pedindo ao pastor Ellison para orar conosco. Vamos também orar pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, e também vamos acrescentar, minha gente, vamos orar por esses casos de ebola, não só no Brasil. Não vamos orar só porque tá batendo na nossa porta, não, gente. Nós temos que orar por esse assunto no mundo inteiro. Vamos orar por esses países da África que estão sob uma pressão enorme e sofrendo uma série de preconceitos. Esse rapaz que estava aqui no Rio, Suleiman, ele foi vítima de preconceito no Facebook, em Twitter e por aí vai. Como tem gente que não pensa o que escreve. O que se pensar o que escreve, pelo amor de Deus. Vamos orar juntos. Deus, nós clamamos nesta hora por todos os afastados para que voltem para a tua casa e tenham comunhão contigo. Te suplicamos também por mais esse caso de ebola aqui no Brasil, que seja totalmente solucionado e que possamos ver as famílias em paz. Cuida dessa emissora, de todos os nossos ouvintes. As bênçãos que te pedimos são em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Vem com a 93, é tempo de vitória.